Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Band Cidade, primeira edição. Hoje, sexta-feira, 27 de março, muita gente emendando o feriadão, né? Que inveja, mas nós estamos aqui firmes e fortes, trabalhando para manter você muito bem informado. E a gente começa o jornal falando sobre o feriado tenso vivido no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos. Depois de mais de 10 horas de negociações, a rebelião no CDP terminou com 2 presos mortos. Os corpos foram encontrados no início da noite de ontem, durante varredura dos policiais. O carcereiro, que havia sido mantido refém, foi libertado sem ferimentos. Eles protestaram contra a qualidade da comida, o tratamento dado aos visitantes e a superlotação. O CDP de São José tem capacidade para 525 presos, mas abriga 1.172. O fim do tumulto aconteceu após negociação intermediada pela juíza da Vara de Execuções Criminais de Taubaté, Sueli Zeraik, com participação da direção da unidade e de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. Os presos exigiram melhoras na qualidade da alimentação, no recebimento de visitas e na estrutura do local. Um agente penitenciário de 30 anos, feito refém, foi libertado. Atenção, Gil! Refém liberado! O grupo de intervenção rápida da Secretaria da Administração Penitenciária entrou para a separação dos detentos nas celas do presídio. A tropa de choque da Polícia Militar ficou do lado de fora. Após o grupo de intervenção rápida deixar o local, 2 corpos foram encontrados em uma ala isolada de onde ficam os outros presos. De acordo com a SAP, Secretaria da Administração Penitenciária, eram 2 detentos que foram mortos durante a rebelião pelos próprios presos. Os presos assassinados seriam de uma ala isolada do Centro de Detenção Provisória, onde ficam os condenados por estupro e homicídio. A perícia chegou ao local para a verificação dos corpos por volta das 7h30. No final da noite, eles foram retirados do local. Representantes da Secretaria da Administração Penitenciária e a juíza não falaram com a imprensa. E os 2 mortos durante a rebelião já foram identificados. Uma das vítimas do motim é o Willis Aparecido Ramos da Silva. Ele foi preso depois de confessar que contratou bandidos para roubar a lanchonete da ex-esposa, no bairro Pagador Andrade, em Jacareí. O crime aconteceu em março. A ideia era dar um susto na ex-mulher para que ela fechasse o negócio. A filha dele, Giovana Ribeiro Vitória da Silva, de apenas 7 anos, foi morta na ação. O outro detento assassinado na rebelião é Gabriel de Figueiredo Cury, autor do tiro que matou a menina. Em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária informou que ainda está sendo feito um balanço dos danos causados no CDP, mas adiantou que as celas foram depredadas e o sistema de abertura e fechamento automático das grades foi comprometido. A SAP também informou que os presos estão acomodados nos pavilhões menos afetados para a reforma do presídio e que trabalha para identificar os autores do motim e também das mortes. Os presos vão ficar pelo menos 15 dias sem banho de sol e as visitas estão suspensas. O jornalismo aqui da Band Vale apurou que agora de manhã houve uma nova tentativa de rebelião na ala 3 do CDP de São José dos Campos. O grupo de intervenção rápida da Secretaria da Administração Penitenciária conseguiu controlar a situação. Bom, para repercutir o motim, nós recebemos aqui no Band Cidade o presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São José dos Campos, doutor Ítalo Giovanni Garbi. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. O senhor acompanhou de perto ontem as negociações por telefone. Havia pessoas da OAB dentro do CDP negociando com os presos. Como que foi todo esse processo? Sim, nós tivemos 2 representantes da OAB pela Comissão de Políticas Penitenciárias e de Direitos Humanos, qual eu já tenho que agradecer a participação deles, que ficaram desde o início ao fim de todo esse acontecimento lá no CDP. Foi um momento tenso, bastante tenso, principalmente em relação aos reféns, ao refém que lá estava. E a situação começou a deixar de ser tensa a partir do momento que ele foi liberado pelo... Eles ameaçavam o carcereiro? Eles estavam armados, armas brancas? Sim, houve o dano, né, de algumas alas lá e com isso gerou objetos aí que poderiam ser utilizados como instrumento para
enfim, para cometer algumas ameaças ou tentativas ali. O carcereiro ele foi rendido em uma área do CDP que ainda não tem aquele sistema automático de abertura e de fechamento das celas, né? As áreas que estavam com essa tecnologia acabaram todas depredadas. Então, ele tinha que fazer esse contato manual, né, de abertura e fechamento da cela. Isso facilitou, com certeza, a rebelião? Falta infraestrutura, falta segurança para os presos no CDP? Sim, no sistema... E também para os funcionários, principalmente, né? Sim, no sistema penitenciário hoje a gente tem que olhar não só os indivíduos que estão lá segregados, mas também a parte humana dos funcionários, né? E também a parte de estrutura, que são edificações antigas que precisam de melhorias. Ao que consta, a SAP já vem automatizando alguns estabelecimentos prisionais, inclusive o CDP já estava em fase de automatização das celas, que evita, né, é uma forma preventiva de evitar que situações essas aconteçam. Não é só por causa disso, há outros fatores também relacionados. Superlotação, a falta de funcionário, muitas das vezes essa superlotação ela vai ocasionar um impacto ali na parte de segurança, seja preventiva ou depois que acontece um fato como esse, na forma de reprimir o que está acontecendo. Entendi. Sobre a superlotação, tem mais do que o dobro da capacidade dentro do CDP de São José dos Campos. E a SAP enviou uma nota aqui para a nossa redação, dizendo que já foram abertas mais de 17.600 vagas em todo o estado de São Paulo, com a inauguração de 20 novos presídios e que outros 19 ainda estariam em construção. Na opinião do senhor, construir presídio é o suficiente ou tem que ter mais política pública voltada para o sistema carcerário? Construir só presídio não é suficiente. Quem atua nesta área verifica isso, que o sistema prisional está falido. Então, é uma notícia boa, porque novas vagas serão inauguradas, mas só a construção não vai suprir. Qual que seria a alternativa, então? A gente precisa de políticas legislativas, né, para segregar aquele indivíduo que comete um crime de maior gravidade e aqueles que cometam um crime de menor gravidade, que possa ser, que haja uma penalização de forma que a gente chama de alternativa, prestação de serviço à comunidade, enfim, outras políticas. Tem muita gente que está na cadeia hoje que não precisaria estar ali. Não. Legalmente permite-se isso, mas dentro de uma política de penitenciária, não. Há muitas pessoas que estão lá e que não poderia estar sendo penalizada, sim, mas de uma outra forma. Então, a gente precisa de política não só penitenciária, mas política legislativa. Ok. Ítalo Giovanni Garbi, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB de São José, muito obrigado pela sua presença, pela sua entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço. A seguir aqui no Band Cidade, incêndio destrói depósito de materiais recicláveis em São José dos Campos e também a previsão do tempo para agora à tarde. A gente volta já, são 1h02.